Agora só falta ver. A esquadrilha. Velocidade característica vai ser de 0, S1, S2, S2. V0, 45 metros por segundo, retirado do mapa de isopletas, que dura 1 da IBR 1023. S1 igual a 1, porque o terreno é plano. S2, então, sempre que eu falar de esquadrilha, classe A, a categoria que vai avaliar, tudo bem? Categoria 4, classe A, e aí eu vou na maior altura, 50,1.04. E S3, o que vocês consideraram como S3? Para a esquadrilha, 088. 088? Isso. Vocês tinham lembrado ou vocês conseguiram? Não. Ficou faltando esse dado. Tá. Então, quanto que deu a velocidade característica? 41,2. Quanto? 41,18 metros por segundo. Não, na sua dia você pega aquele de altura, você pega muito mais alto. Então a esquadrilha passa no sol mais alto e o edifício passa de 10 em 10? Se eu te É meu ano. Acho que é. Não, já tem que. Então vamos ter uma tabelinha aqui, pessoal. Níveis, 1, 2, 3, 4, 5, altura, 10, 20, 30, 40, 50. O S1. C1 para todos. O S3 também vai ser 1 para todos. E o S2, vamos voltar na tabela 2 aqui, categoria 4, classe B, não é isso? Eu vou estar com 25 metros em plano e altura 10. Vou estar com altura 20, 30, 40, 50, mas eu não ultrapasso 50. Então eu vou estar sempre na classe B. Então, categoria 4, classe B, para 10 metros, S2, 0,83, não é isso? 0,99 de baixo. Para 20 metros, 0,91. Para 30 metros, 0,96. Para 40 metros, 0,99. E para 50 metros, 0,3? 2. E aqui é só fazer a aplicação da fórmula. Então, para o primeiro nível deu quanto? 37,5. Viu?
35. 35 mais 40,95, 43,2, 44,55, 45,9 metros por segundo. Então, se a gente fizer isso aqui um diagrama, estará acontecendo isso aqui. 37, é nível puro. Aumentou mais um pouco. Tudo bem, pessoal? Tá tranquilo até aí? A gente não aplicou nesses dois exercícios uma fórmula que nós já vimos, que vocês anotaram aí, que é a fórmula da pressão dinâmica. Q é igual a 0,613 vezes a velocidade característica ao quadrado. Isso aqui vai sair em Newton por metro quadrado. Então vamos aplicar, vamos pegar um caso só, tá? Vamos aplicar para o topo do edifício. Quanto que é a pressão dinâmica no topo daquele edifício? Então é 0,613 vezes 45,9 ao quadrado. Que vai ser igual a 1.291,47 Newton por metro quadrado. Ou seja, uns 129 quilos por metro quadrado, não é isso? Não, vai dar 12. Dá 130 quilos por metro quadrado. A gente tinha feito tinha mostrado aquela imagem que passava um número mágico, uma ideia em função da altura. Só que, voltando agora para o nosso PowerPoint, eu preciso converter essa pressão dinâmica em uma pressão estática. E como que a gente faz isso? Vou colocar aqui em amarelo. P, vamos chamar P de pressão estática, vai ser igual a C vezes P. Então, como que são, pessoal, esses coeficientes? Aqui, essa equação já está convertendo essa pressão em força. Como eu disse ainda há pouco, qual que é a fórmula que está por trás, pessoal, da resistência de materiais? Tensão é força sobre área. Área de obstrução, não é isso? Tensão vai ser a minha pressão do vento. E se eu quero converter uma tensão em força, exatamente, eu levo em consideração a área. Então ele isolou a força, força é igual a tensão vezes área. Vocês concordam? O que tem diferente na equação aqui? CPE e CPI. Coeficiente de pressão de forma externo e interno. Esse cara que transforma a pressão estática, a pressão dinâmica numa pressão estática,
é a resultante desses dois coeficientes. Então, posso apagar uma lousa já, pessoal? W é o vento, sabe, pessoal? O que é essa resultante dos coeficientes? Antes de a gente pegar na tabela ou na norma o valor dele, vamos tentar entender. Quando o vento estiver incidindo nessa direção, vocês concordam que eu vou ter uma sobrepressão externa aqui? Sim ou não? E aí, devido ao obstáculo, as linhas de fluxo vão desviar. E esse mesmo vento, ele não vai causar uma sucção interna. Lembra que a gente viu? Estou com essa abertura aqui. Ele vai... Todo mundo concorda com isso? Em amarelo, o meu coeficiente externo, e em rosa, ponteiro, goiaba, o meu coeficiente interno. Eu pego a resultante dos dois, então vamos atribuir valores aleatórios que depois a gente vai ver na norma. Amarelo, mais 0,7. Lembra que sob a pressão é positivo? Não falei isso no curso da aula? E aqui, menos 0,3. Quanto que é a resultante? 1. Observe o seguinte, o sinal está ao contrário, mas o efeito na parede ou na estrutura é o mesmo. Os dois vão tender a fazer isso na estrutura. Vocês concordam? Então, resumindo, aqui está um coeficiente igual a 1. Se a gente aplicar na forma, então seria, a força seria C igual a 1, seriam os coeficientes, vezes a pressão dinâmica, vamos imaginar que seja aquela que a gente calculou, 1291, vezes a área de obstrução. E aí eu ia analisar a área. Tudo bem? Se a gente imaginar, pessoal, colocar isso aqui, tentar colocar isso aqui em 3 dimensões, tá? Eu tenho um pilar a cada 6 metros. Os pilares centrais contêm essa área de influência. 6 vezes a altura, vocês concordam? Aí depois passa a ser um negócio mais tranquilo, geometria. É só achar a área de influência do que eu estou analisando. Tudo bem? Esses valores de coeficiente externo e interno, a gente também retira da norma, aquilo que eu falei. Ela vai estar como consulta para a gente ao longo de todo o curso, de toda a nossa carreira. Ninguém vai memorizar nada aqui. Então, vamos falar primeiro dos coeficientes externos. Tá? Tabela 4 da NBR 23. Com quem está, não? Obrigado. Vamos tentar entender. Vamos tentar entender essa tabela. No primeiro momento, pessoal, vamos ver como é que vai ser desenrolado o curso. Vamos tentar focar para a prova, edificações, galpão industrial, 2 águas. Tudo bem?
Na lista, se a gente quiser, quem quiser fazer um pouco a mais, eu vou tentar colocar em arco e tipo chat, ok? Mas para a prova, eu vou tentar focar tabela 4 e tabela 5 da norma. Essas duas tabelas. Por isso que eu falei, agora a gente vai mais fazer exercício. Vamos tentar pegar o conceito, posto a norma, vocês imprimam, deem uma lida, olhem a lista de exercícios e a hora que vem a gente resolve os exercícios. Tá? O que é resolver o exercício? É tudo que a gente fez até agora, só que agora chegar de fato na pressão estática ou na força do vento numa determinada estrutura. Coeficiente de pressão e de forma externos para paredes da edificação. Primeira coisa que tem que ficar claro. Tabela 4 é para essa região aqui. Ó. Parede. Ou para os pilares, para a estrutura. Não leva em consideração o telhado. Quem leva em consideração o telhado é a tabela 5, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Tudo bem? Dentro dessa tabela eu tenho 3 linhas. O que vai caracterizar em qual das linhas eu vou me enquadrar? As dimensões da minha estrutura. Eu tenho H, A e B. Se vocês quiserem anotar aí. B, sempre a minha menor dimensão horizontal. Nesses exercícios que nós fizemos, B era sempre a largura, porque o comprimento foi 60, né? Então B, menor dimensão. Horizontal. A, consequentemente, maior dimensão. E o H, deixa eu falar para vocês, o H é o Z que a gente estava usando? Não. O H, essa tabela 4 está falando da parede. Qual que é a altura da parede? 6. É o que está em amarelo aqui. É o que naquele nosso primeiro exercício eram os 11 metros. Lembram disso? Não está adiantando. O que está muito claro aí? Então, recapitulando, pessoal, para a gente saber quais são os coeficientes externos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Entrar na tabela do fator S3 foi tranquilo? Isopretas foi tranquilo? Aqui é semelhante. Estão aqui os nossos coeficientes externos. Não preciso fazer nada, só retirar. Eu só preciso saber qual deles é o que se caracteriza na minha edificação. E aí o que eu falei para vocês? Eu vou precisar A, B, Azinho e Bzinho, maior dimensão, menor dimensão, e H, altura da parede. Se a gente pegar no caderno de vocês o primeiro exercício, era 11 metros, enquanto que o Z, 15. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos pegar, pessoal, como exemplo, aquele primeiro exercício que tinha 30 por 15 por 60, não é isso? Primeira conta que a gente vai fazer, H sobre B. H11, B 30. Vocês concordam? Quanto que dá isso? 0,37. Aqui não dá para ver, tá? Inclusive, eu não sei porque uma das normas. Deixa eu ver se essa aqui. Essa aqui está certa. Observem, quando eu postar a norma, se a digital que eu colocar lá, se vai aparecer menor ou igual, tá? Se vai aparecer esses símbolos aqui.
por algum motivo eu fui imprimir e fica um traço. Aí vocês me ligam. Eu vou dar uma olhada também. Se tiver, eu tenho que achar uma outra nota. É que essa que eu posto é uma que o meu escritório tem direito, e é por isso que eu posto só uma parte, né? Porque uns semestres atrás aí eu fui postar uma norma, aí nem me dei conta. Quando eu olhei, estava lá: uso exclusivo da Petrobras. Aí ficou feio. Isso aqui não, essa que eu vou postar é da grife, então não tem problema. Então, voltando, 0,37. Menor ou igual a meio? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Sim. Então eu estou aqui. Não, maior do que meio, menor do que 1,5. Estaria aqui. Maior do que 1,5, menor do que 6, estaria aqui. Ok? A primeira relação que a gente faz é essa aqui. H sobre B. A altura da parede pela menor dimensão. Beleza. Agora, dentro dessa linha, eu tenho duas opções. Ó. Superior e inferior. Qual que vai dizer a relação A sobre B? A maior dimensão, 60, pela menor dimensão, 30. Deu 2, não é isso? Isso. Sim ou não? Sim. Então, aqui, ó. Maior que 1, menor que 1,5, de 2 a 4. Então, eu estou nessa linha inferior. Depois, pessoal, vocês dêem uma olhada aqui no final da norma, tem umas notas lá explicando que se em alguma situação não tiver, você interpola linearmente, tá? Então, no nosso caso, no exercício que nós fizemos, a gente está aqui. E aqui eu tenho meus coeficientes todos, pessoal. Ou seja, era só retirar isso aqui. Agora, essa tabela, sem esse gráfico aqui embaixo, vocês não conseguem, ou fica difícil de entender. Vamos tentar abrir a norma. Lá só estava daqui para cá. Aqui ele já mostra o diagrama dos coeficientes. Então vamos lá. 0 grau. Está decidido nessa fachada. Qual que é essa fachada aqui? Dá para ler? C. Eu vou ler para vocês. C. Então nessa fachada, para o nosso galpão, esse coeficiente mais 0,7. E aí deixa eu perguntar para vocês. Mais quer dizer o quê? Sobre pressão. É isso que está mostrando aqui? Sim. O que vai acontecer na fachada posterior, pessoal? Sucção, não é isso? Qual que é essa fachada aqui? D. Fachada D, menos 0,3. Tá? Quem são esses caras que eu estou tirando aqui? Os coeficientes externos. Equivalente. Lembra que eu coloquei mais 0,7 aqui? Posteriormente, a gente vai ter que calcular os internos. Tudo bem? E mais, esses coeficientes externos que nós estamos colocando na tabela 4 são apenas para as paredes. Continuando o nosso exemplo. Para esse vento de 0 graus, eu vou ter sucção na fachada paralela ao vento, vamos dizer assim. Tá? A1, B1, menos 0,8. Então, A1, B1, menos 0,8. A2, B2, menos 0,3. Desculpa, menos 0,4. E A3, B3, ele coloca aqui uma nota, que no nosso caso vai ser 0,2, menos 0,2. Tá? Se não fosse menos 0,2, ele explica interpolar linearmente. Muito complicado até aqui? Qual que é o conselho que eu dou? Chegou o coeficiente de pressão e eu estou me comprometendo com vocês que na prova a gente vai cobrar essa tabela e a tabela 5. Ponto. Não vamos cobrar as outras. Na lista vão ter exercícios mais complexos, tá? Mas na prova não. A primeira coisa que eu faço quando eu estou fazendo qualquer cálculo de vento no escritório é fazer esse diagrama.
é representar isso aqui e depois eu vou só atribuindo valores. Então, mais 0,7, menos 0,3, menos 0,8, menos 0,4, menos 0,2. Acabou. Fiz isso para 0 grau. Agora vamos fazer para 90. Mas o princípio é o mesmo. É 90, aonde eu estou tendo a incidência do vento, eu vou ter sobrepressão, não é isso? Na fachada posterior eu vou ter o quê? Sucção. E nas fachadas paralelas ao vento, eu vou ter sucção também, sendo que a norma corta, tá? Eu tenho um trecho bem crítico aqui, que ela fala B sobre 3 ou A sobre 4. Que é onde eu tenho, na verdade, o maior efeito do vento. Observe o seguinte, o maior efeito do vento não é onde ele está incidindo, é na fachada paralela onde eu tenho a sucção. Tudo bem? É vórtice? É vórtice, no caso? É, isso. Vamos pegar aqui, pessoal, 90 graus. Então, eu estava aqui na coluna do 0, 90. Fachada A, mais 0,7. Não dá para aproveitar esse tempo 7. É ali, ó, professor. É que o senhor estava na C e D. É, tá certo. Aqui. Mais 0,7, fachada A. Fachada B, menos 0,5. E a fachada adjacente, ó, C1D1, menos 0,9. E C2D2, menos 0,5. Tudo bem? Na hora que eu fiz isso, eu já tirei os coeficientes externos da minha parede. Agora, qual que é o próximo passo? Calcular os coeficientes externos do meu telhado. Tudo bem? Só para finalizar, eu tenho aqui, pessoal, esse CP médio, tá? Que eu uso. E aí, observe que essa achura é a mesma que tem aqui, que é um valor crítico nessas quinas das minhas edificações. Então, como eu disse para vocês, o ponto mais crítico do vento não é a fachada que ele está incidindo, e sim a paralela, tá? Então, eu tenho a sucção. Mas a gente, quando for usar, a gente vai focar mais nos coeficientes de forma e deixando o coeficiente de pressão só a título de conhecimento, tá? A gente mostra tudo como está os coeficientes de forma, tudo bem? Tabela 5, pessoal. O princípio é o mesmo. Primeira coisa que o Tarsis faz, esse diagraminha aqui, ó. E, G, F, H, I e J. Agora, o que caracteriza em qual dessas situações eu estou, pessoal? De novo, a minha relação H sobre V. Tinha dado quanto H sobre V? 0,37, não foi isso? Menor ou igual a meio, eu estou aqui. Então, já sei que eu estou aqui. Qual que é o ângulo de inclinação do meu telhado? A gente precisou calcular no exercício anterior. Vamos dizer que seja 5 graus. Então, 5 graus. A gente vai focar nessa linha, deixando o CP médio, assim como no exercício anterior, a título de conhecimento. A gente usa isso aqui mais para peças, enfim. Para estrutura, a gente vai usar esse. Então, tendo 5 graus, uma relação H sobre 0,37, meu EF menos 0,9, aqui ó, EF menos 0,9. Então, é como se ele estivesse dizendo aqui o seguinte, ó, pessoal. O meu coeficiente externo em amarelo menos 0,9. Tudo bem? E se a gente fosse pegar a resultante agora, a gente multiplicar pela pressão dinâmica e achar a pressão estática, daria quanto? Qual seria a resultante desse coeficiente do telhado? Menos 0,7. Menos 0,6, não é isso? Concorda? Por quê? Apesar deles terem o mesmo sinal, eles estão causando efeitos diferentes.
na minha edificação. Um está tendo sucção externa e o outro está tendo sucção interna. A resultante dela é que eu vou multiplicar pela minha pressão dinâmica, que é o meu daria aqui 0,6. Tá? Enquanto que o C tinha dado 1, agora dá 0,6. Tudo vai ficar mais claro quando a gente for fazer o exercício, quando vocês derem mais uma linha na mão. Tá? Então, de novo, eu vou ter para o ângulo 90 graus e 0 graus, tá? Assim como a gente fez no exercício anterior. E aí eu vou pegando os valores. E, F, I, G, H, J. Retirei esses valores da tabela, eu já estou... Eu vou dar um exemplo hipotético aqui. Na tabela 4, nós vimos, pessoal, óbvio que isso aqui depende do corte que eu estou fazendo, vocês concordam? Eu estou fazendo um corte de um galpão que tem 30 por 60. Então, eu estou falando que depende do corte que eu estou fazendo. Mas, a gente observou na tabela 4 que a sobrepressão seria mais 0,7 e a sucção seria quanto? Menos 0,3, não é isso? Isso. Peguei a tabela 4. Dessa tabela 5, imaginando um vento aí a 90 graus, a gente está falando o seguinte, ó, EF menos 0,9, então, esse cara aqui, menos 0,9, e do outro lado, que seria o GH, menos 0,4. É isso que a gente está buscando. É achar os coeficientes externos para a minha estrutura. Tá? Aí a gente pode fazer isso. Se a gente olhar, se nós observarmos a figura anterior, a gente pode cortar aqui, na região de maior sucção, a gente pode cortar mais no meio, aí depende. Na prova eu vou indicar onde que eu quero que vocês cortem. Ou seja, vocês vão montar esses coeficientes de um lugar específico. Então, se eu cortei aqui, ó, eu estou vendo que essa sucção era menos 0,8, aqui menos 0,8, menos 0,8. E aí eu vou ver o telhado, enfim. Mas volto a falar, com o exercício acho que vai ficar mais claro. Então, pessoal, esse é o primeiro contato de vocês com esse coeficiente externo, com a tabela 4 e tabela 5. Agora, a gente, teoricamente, teria que ver os coeficientes internos. O que é que eu quero que vocês saiam da aula de hoje sabendo, pessoal? Que eu tenho o externo, posso até não saber manusear aquela tabela 4 nem a tabela 5. Isso eu não estou preocupado nesse momento, vocês vão ter tempo de usar e fixar. Mas eu tenho a pressão dinâmica que vocês já sabem calcular. Sim. Concordam? Pressão dinâmica está tranquilo. Eu tenho que converter essa pressão dinâmica numa estática. E aí é que eu quero que vocês levem na aula de hoje. Eu vou ter um coeficiente externo, tabela 4, tabela 5, tabela 4 para a parede, tabela 5 para o telhado, e vou ter um coeficiente interno. Esse coeficiente interno, eu gostaria que vocês dessem uma lida na norma, tá? Eu vou dizer a página para vocês. O ideal é ler a norma inteira. A norma inteira não. A norma inteira também, mas as 20 primeiras páginas, exatamente. Mas a parte da norma que fala dos coeficientes de pressão interna está na página 12. Ela fala do coeficiente externo e fala do interno. Tá? Então aqui, ó, só para vocês terem o primeiro contato. Faces
com a mesma permeabilidade, face permeável, face impermeável, abertura dominante, abertura qualquer, direção do vento. Foi intuitivo para vocês esse corte com uma janela aqui para mostrar a fricção interna? Sim ou não? Ficou claro nesse momento que a abertura ela é fundamental para meu coeficiente interno? Se eu tenho 4 faces da minha edificação impermeável, quanto que seria o coeficiente interno? 0. Vocês concordam? Sim. Agora, deixa eu ler para vocês o que ela chama, item 6.22 da norma. O que ela chama de impermeável. Tá? O que é uma face impermeável? Para os fins desta norma, são considerados impermeáveis os seguintes elementos construtivos e vedações: lajes e cortinas de concreto armado ou protendido, paredes de alvenaria, de pedra, de tijolo, de blocos de concreto e afins, sem portas, janelas ou quaisquer outras aberturas. Os demais elementos construtivos e vedações são considerados permeáveis. A permeabilidade deve-se à presença de aberturas, tais como juntas entre painéis de vedação e entre telhas, frestas em portas e janelas, ventilações em telhas e telhados, vãos abertos de portas e janelas, chaminé e não termina. Agora eu pergunto para vocês, pessoal, como que a gente vai ter uma edificação impermeável ao vento? Se é impermeável ao vento, é impermeável ao ser humano, é impermeável a tudo. Não é verdade? Agora, pegando isso aqui são as figuras que estão representando o que está escrito na norma. Tá? Para a gente fechar a aula de hoje, com o compromisso de vocês têm que dar uma lida, pessoal, nessa norma, e olhar essas figuras, porque essas figuras ilustram o que a norma está falando. A norma não fez uma figura, tá? Tá aqui, ó. Então, eu acredito que essas figuras que estão no slide vão ajudar, principalmente o coeficiente interno. Então, para a gente fechar a aula de hoje, pegando um exemplo de coeficiente interno. 2 faces opostas igualmente permeáveis e as outras 2 impermeáveis. Aí já acho que é mais possível. Vocês concordam? Tem 2 fachadas impermeáveis, de paredes e abertura, e 2, uma com portão de entrada para o caminhão e outra com uma abertura qualquer. Tudo bem? Vento perpendicular a uma face permeável, coeficiente de pressão interna mais L2. Então está aqui as fachadas impermeáveis, está aqui as 2 permeáveis. O meu coeficiente de pressão interna mais 0,2. Se é mais 0,2, ele está fazendo o quê? Sobrepressão. E o vento perpendicular a uma face impermeável, menos 0,3. Menos 0,3 quer dizer sucção. E aí o que a gente faz? O que a gente vai fazer na próxima aula? A combinação desses 2. Qual que é mais crítico? Não sei. Vou montar os 2 e vou ver qual que é mais crítica. Tá? Tentando fazer um desenho nesse aqui, ó. Em amarelo, coeficiente externo, tabela 4, tabela 5. O que eu entendo, talvez tenha uma dificuldade, é tirar o valor de lá. Isso a gente vai exercitar. Mas conceitualmente, é isso que está acontecendo. Tá? Fui lá na tabela e tirei. Mas 0,7, 2,09, 2,04, 2,03. E vou na norma, página 12, item 6.2, coeficiente de pressão interna, e vou ver. O que é comum, pessoal, para o fogo industrial? De todas as provas eu cobrei esse aqui, ó. 4 faces igualmente permeáveis. Tá? Você tem abertura, você tem docas, que é onde o caminhão chega para pegar mercadoria ou deixar mercadoria, enfim. Mas vamos fazer um exemplo com esse item A. Ele está dizendo o seguinte, que o vento, vamos imaginar, 0, está causando uma sobrepressão de mais 0,2. Não é isso que ele falou para a gente? Qual que vai ser a resultante nessa fachada, pessoal? Fazer de outra cor, fazer de verde as resultantes. 0, A resultante vai ser quanto? 0,5. Exatamente. 0,5 de sobrepressão. Isso. Mais 0,5. Nessa parte do telhado? Menos 0,11. 1,1, né? Menos 1,1, né? 1,1.
sucção menos 1,1. Aqui, menos 0,6. E nessa fachada posterior aqui, 0,5. Não é isso? Sim. Então, agora vamos imaginar uma segunda combinação, que é os meus coeficientes externos com o vento incidido agora na fachada impermeável. Ou seja, é como se eu tivesse agora menos 0,3. Vou colocar aqui, ó, em branco. Vamos fazer só um, tá? Para ilustrar. Então, mais 0,7 menos 0,3, apesar do sinal ser contrário, ele está causando o mesmo efeito nessa parte da multiplicação. Eu vou ter um coeficiente aqui de 1. Essa resultante verde, ou essa branca, é que eu multiplico pela pressão dinâmica e até um carregamento estático. É isso. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, são 10h30, a gente não fez intervalo, e para não ficar muito maçante para vocês, eu vou liberar, tá? Eu vou postar esse material juntamente com as 29 classes da norma. Deem uma lida, por gentileza. Eu vou fazer a chamada antes de a gente já está liberado, tá? Ana Paula. Presente. Professor.